Existem algumas técnicas de modelagem que tornam a árvore, o bonsai ou a muda mais parecida com uma árvore. Então a gente precisa também estudar um pouquinho o formato das árvores na natureza para transportar esse formato para o bonsai. Então olhar o formato na natureza das árvores é um curso de bonsai. É fundamental também, né? Saber como é que é a forminha das árvores. Perfeito. Né? Você vai dar uma aula aqui? Vou. Para a gente aprender a fazer um bonsai? É. Então, assim, existem algumas técnicas que são até relativamente modernas, né? Antigamente, eles usavam muito de você pendurar uma pedrinha no galho do bonsai para que ele abaixasse o galinho. Deixa eu mostrar aqui. Então, assim, por exemplo, uma das técnicas... Fica à vontade aqui, viu? Desculpa. Assim, o que eles faziam antes, eles penduravam um peso para abaixar um galho. Então, assim, por que abaixar um galho, né, de uma muda? Justamente para ela parecer ser mais velha. Ela pode ter 3 anos, mas se eu olhar esse bonsai de longe e imaginar que ele tem 200 anos, a minha função... a função estética já está cumprida. Certo. Então, assim, as árvores, elas crescem para cima. Aqui ela está toda crescida para cima. Então, eu preciso corrigir esse crescimento para cima, abaixando os galhos. Então, uma das técnicas é essa de pendurar a pedrinha, né? E aí você abaixa o galinho, deixa o galinho por um certo tempo, no caso da jabuticabeira, uns 2 meses, né? Cada árvore tem seu tempo, isso é curioso também. Deixa aqui 2 meses, a casca engrossa e ela vai ficar nessa posição. Então é interessante que a casca engrossa e fica na posição... Que coisa, hein, Márcio? É uma escultura. Eu vejo que você fica até no êxtase. É que eu gosto muito disso. Deixa eu passar para vocês em casa rapidamente os materiais que a gente vai precisar para fazer um bonsai. Aqui no caso, jabuticabeira, arame de alumínio, um vaso, pequeno, óbvio, né? Tesoura, alicate, areia, condicionador de solo e adubo. Aí, conforme você for montando, eu queria que você fosse explicando o que são e tudo, tá? Tá joia. São esses os materiais, então, não pulei nada não, né? Não, tá tudo certinho. Preparado, Márcio? Preparado. Então, bem, você prefere ficar onde? Cá, aqui? Eu vou puxar um pouquinho a planta para vocês... Onde que é melhor que ele trabalhe? Ele aqui? Você aqui, então, ó. Então, vamos lá. Olha, então vamos fazer o seguinte, olha. Essa é uma planta, eu vou dar um exemplo para que as pessoas entendam, de abaixar o galinho, para saber como é que abaixa o galinho com o arame. Tá. É bom que se diga também que esses materiais específicos são mais para gente que está, assim, usando o bonsai como um hobby. Não precisa ter uma tesoura tão incrementada como essa. Pode ter um alicate comum e uma tesoura comum, não tem problema, tá? Então eu vou pegar um arame de alumínio. O arame de alumínio ou de cobre você pode usar, não tem problema. É que o cobre é um pouquinho mais duro. O alumínio ele é mais flexível, então é bom de mexer. Inclusive, para as mãos mais delicadas das mulheres, é legal que seja o de alumínio. De alumínio, perfeito. É bacana. O que a gente precisa pegar é um arame de alumínio grosso o suficiente ou com força suficiente que abaixe esse galho. Eu quero abaixar um galinho, então eu preciso dar força para abaixar. Não adianta eu pegar um arame muito fininho, tá? Que ele não vai ter força, para abaixar aquele galho. Então, eu vou pegar já um arame para ensinar como modelo. Ó. Vou cortar um pedacinho. E, assim, a árvore, a partir do momento que eu a coloquei num vaso, ela vai morar lá pro resto da vida? Ou tem que mudar? Olha, o que eu recomendo é o seguinte. Enquanto a planta for nova, você pode deixar num vaso grande, porque ela vai ficar mais confortável. Então, assim, vaso de bonsai, que a gente viu que são os vasinhos bem fininhos, só quando o tronco já está grosso. Então, para quem vai começar, eu recomendo que deixe, até vai gastar menos. Deixa num vaso mais fundo mesmo, que ele vai ter mais terra e a planta vai conseguir crescer com mais velocidade. Perfeito. Isso eu acho importante. Então, aqui, por exemplo, eu vou tirar alguns galhos, eu vou podar alguns galhos, porque eu vou dar prioridade para esse galho aqui, ó. E você vê que já tem um outro galinho vizinho aqui, ó, que eu vou tirar, ó. Vou cortar esse galho aqui, ó. Eu venho com o alicate e podo, ó. Pronto. Tá?
Tirar esse aqui que está sequinho também. Você usa a técnica de lua para cortar, para podar? Não precisa. Época do ano, primavera, verão? Isso sempre tem. Sempre consultar um guia de cuidados daquela planta. Então, a jabuticabeira é uma planta que você pode modelar em épocas de calor. O pinheiro já não. Então, agora é época da gente fazer esse tipo de modelagem. Então, eu coloco o arame aqui, ó, na forquilha do galinho, tá? E vou dar 2 voltinhas para escorar esse arame, ó. Veja se está dando para focalizar Perfeito, tá bem, pelo ó. monitor, tá vendo? É isso, joia. Ó, então o arame aqui está escorado. Então eu posso mexer aqui o arame, olha, que ela não vai mexer aqui, ó. Uhum. Então ele está bem escoradinho. Aí eu começo a dar voltas no galho, delicadamente, gente, não é para ter pressa. Isso aqui é um treinamento de paciência mesmo. Controla a ansiedade. Controle a sua ansiedade. Tem muita gente que faz curso comigo e que fala assim, eu preciso fazer bonsai para me desestressar. A primeira lição é nunca mexa num bonsai se você está estressado. Porque você vai quebrar o galho, entendeu? Você vai chegar com muita força além do que precisa. Olha, gente, como o galho vai ficar mais baixinho, ó. Ó, já ficou, né? Uhum. Ó. Tá? Então eu quero ele nessa posição, ó. Corta o excesso de arame. Não sofre não, né? Não sofre. O importante é dizer o seguinte, que a gente precisa tirar esse arame antes que a planta engrosse muito e marque o galinho. O que não pode acontecer é uma escultura que a gente está montando de uma árvore gigante, pequenininha, né? Uhum. De uma forma pequenininha com marcas de arame, não vai ficar elegante. E como é que eu sei o tempo certo? Cada árvore tem um... Cada árvore tem no guia de cuidados, o arame deve permanecer 2 meses. Mas mesmo assim, se antes do arame, antes desses 2 meses, eu verificar que está marcando o galho, eu posso ir lá e tirar. Não tem problema nenhum. Certo. Eu vou podar com a tesoura também, que ele está muito compridinho. Então eu vou podar os galinhos para que eles fiquem curtos. Por que curtos? Ele é uma miniatura, gente. A gente não é para deixar nada compridinho, ó. Então vocês vão ver que esse patamar aqui é um patamar de um primeiro galho que eu quero para minha árvore. Uhum. Um galho bonito e grande para o futuro. Esse é o primeiro passo. É eu definir numa muda qual os galhos que vão ficar eternamente na planta, até ela morrer. Nossa, tem que ter um olho clínico bom, Tem que ter um pouquinho... hein? Então, precisa estudar a planta antes de fazer isso, né? E a mesma coisa, do mesmo jeito que eu fiz aqui com arame, eu posso fazer nos outros galinhos. Quais seriam os outros, por exemplo? Eu posso usar esse aqui, ó. Eu posso usar esse aqui, trazer aqui para o fundo. Então, eu posso fazer uma outra modelagem. Ô, Márcio, aí no caso, essa modelagem, você falou, olha, vai ficar esse arame aqui em média por 2 meses. Sim. Depois de 2 meses, eu não preciso mais repetir o processo. Olha, você pode repetir o processo uma vez por ano. Você pode aramar uma vez por ano, se for o caso. Mas assim, a partir do momento, por exemplo, daqui a 2 meses, quando você retirar o arame, esse galho já vai estar na posição certa. Então, o resto da planta que talvez precise ser modelada de novo. Essa eu não vou precisar mais modelar? Não, normalmente não, porque ela já vai engrossar e vai ficar na posição que eu planejei. A então não ser que eu queira mudar meu plano o inicial. ideal é ter ir com calma, não sair modelando todos os galhos, até porque a pessoa vai perceber. A não ser que você tenha experiência. Entendi. Se tiver experiência, aí tudo bem. Olha, você pode ver que aqui nós temos outro galinho que a gente pode abaixar. Esse galinho também a gente pode abaixar um pouquinho. Então, depende do tempo. Eu não sei se a gente tem muito tempo aqui, mas a gente pode, de repente, mexer. Não, a gente já vai passar para o próximo passo. Então, vamos. Então, assim, o que eu quero mostrar é que o arame pode ser feito nos outros galinhos também. E, por último, é só mostrar que a planta tem que estar pequenininha, ó, gente. Não deixar ela crescer muito pro alto, ó. Ó, já vou diminuir bastante a altura dela, ó. Você fala, puxa, não está judiando da planta? Não está judiando da planta. Eu tenho um pouco de pena, mas eu vou perguntar e vai achar que eu sou doida. Não é. Sabe, isso é natural, a gente ter pena porque acha que está machucando a planta. A planta não tem sistema nervoso. Essa é uma técnica milenar. Quer dizer, as pessoas já fazem isso há muito tempo. Um bonsai bacana é muito legal da gente ter dentro de casa, então precisa podar. Olha, até a gente para e pensa assim, né? Se fosse machucar tanta planta, ela não ia mais nem dar frutos. Então, né? Não ia estar saudável frutos, como você vê os outros que estão bem saudáveis, né? Olha, gente, olha que bacana como ela já ganhou uma forma mais ou menos triangular. A forma triangular da copa é a forma que existe na natureza. Então, aquela ideia, minha árvore tem que ser redondinha, não é verdadeira.
As árvores velhas têm forma triangular. Puxa, então esse galho que eu abaixei aqui vai fazer a base do triângulo, ó. Vai ficar bacana. Tá? Então isso aqui cheio, é só a gente imaginar isso aqui cheio, vai fechar o nosso triângulo aqui, ó. E aí ela vai ficar bonita. Perfeito. Tá bom?